Antes de iniciarmos a leitura do artigo 7º e conversarmos sobre ele, eu gostaria de voltar no parágrafo 4º do artigo 6º, para poder esclarecer melhor essa questão que fala da Lei 12.618, que diz assim: ao valor do benefício pago pelo regime instituidor será acrescido o benefício especial de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 12.612, de 30 de abril de 2012. Até para quando você for ler essa lei, lá pesquisar, eu já vou deixar um entendimento já fechado para você. Essa lei, ela trata da instituição da Previdência Complementar na União, para os servidores da União. E lá tem aquele marco, os servidores que entraram após a implantação da Previdência Complementar e os servidores que entraram no serviço público antes da implantação da Previdência Complementar. E esse parágrafo 1º do artigo 3º, ele dá esse benefício especial para aqueles servidores que fizeram a opção. Aí lá ele vai direcionar até para o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal, que é o que os servidores que entraram antes da Constituição, antes da implantação da Previdência Complementar, mas fizeram a opção de fazer parte da Previdência Complementar. Então, a esses servidores, eles terão um benefício especial, e é esse benefício especial que é passível de compensação previdenciária prevista no artigo 201, parágrafo 9º, que é o que está lá nessa lei. Então, partindo desse entendimento, quando você pegar essa lei que instituiu a Previdência Complementar da União, você já vai conseguir ter um caminho mais fácil para poder entender o que ela está falando. Agora sim, vamos partir para o início desse vídeo, que é o artigo 7º do Decreto 10.188, que nos diz: o valor da compensação financeira de que trata o artigo 6º será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios concedidos pelo RGPS. Então, todo início de ano, o benefício do INSS é corrigido pelo INPC. Até recentemente é INPC. Pode ser que mude. Vem uma lei e mude isso. Mas a correção atualmente é pelo INPC. Então, toda a compensação, valor de estoque, todo o valor ali, ele é corrigido pelo INPC. Pelos mesmos índices de correção, não vamos amarrar a um índice específico, porque daqui a um tempo pode ser que mude isso. Ah, não, falou errado, não. É corrigido pelos mesmos índices da correção dos benefícios do INSS. Então, vamos partir para o artigo 8º. Os regimes instituidores deverão apresentar ao regime de origem os dados relativos aos benefícios concedidos no período do estoque RGPS e no período do estoque RGPS na forma prevista no artigo 5º. Até então, perfeito. Está dizendo que os regimes instituidores deverão apresentar ao regime de origem os dados relativos. Mas aqui só fala os dados, já não fala os documentos. Nós estamos vivendo essa fase de transição, porque a maior parte das informações estão ficando armazenadas em bancos de dados. E para o futuro a tendência é não precisar mais dessas imagens. Mas vamos para o parágrafo único dele, do artigo 8º. A compensação financeira em atraso relativa aos benefícios de que trata o caput será calculada pela multiplicação da parcela da renda mensal devida pelo regime de origem, obtida de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 5º e no artigo 6º, pelo número de meses em que o benefício tenha sido pago até a data do deferimento do requerimento de compensação previdenciária. Aqui ele falou a forma de calcular o coeficiente, falou que da data da concessão do benefício até a data do pagamento tem que pegar aquelas competências, vai corrigir aquelas competências e pegar esses valores todos, somar e pagar de uma única vez. Essas contribuições em atraso. Aqui ele amarra, mas o importante é o quê? Você tendo conhecimento dos pagamentos de estoque, fluxo acumulado e prorata e fluxo mensal, que também é chamado de prorata mensal, ter esse conhecimento, você fica mais fácil para você entender essa parte quando fala de pagamento. Que é aqui, repetindo um parágrafo único. A compensação financeira em atraso
relativa aos benefícios de que trata o caput será calculado pela multiplicação das parcelas da renda mensal devida pelo regime de origem, obtida de acordo com o procedimento dos artigos anteriores que nós já verificamos, para chegar naquele valor, e multiplicada pelo número de meses em que o benefício tenha sido pago até a data do seu deferimento. Vamos partir para o próximo, mas é importante, para conseguir fechar esse entendimento, tem que ter o entendimento de fluxo acumulado, fluxo mensal e o estoque. Vamos partir para o artigo 9º. Se for inviável financeiramente ao regime de origem desembolsar de imediato os valores apurados nos termos do artigo 8º, os regimes poderão firmar termo de parcelamento em até 180 meses, hipótese em que os valores devidos serão atualizados nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos benefícios do RGPS. Veja, vamos observar aqui, esses 180 meses nos remete à Lei 9796, que também nos falou sobre isso, que o valor de estoque podia ser parcelado em até 180 vezes, em parcela não superior, em parcelas não superior a 1.500.000, devendo, se por acaso o parcelamento ultrapassar esse período vai ser reajustado, vai ser ajustado para poder ficar dentro desse período ali, de 180 meses. Então, a norma ela traz esse marco temporal onde deve ocorrer o pagamento. E aqui ele nos remete ao artigo 8º novamente, que é o quê? Os regimes instituidores deverão apresentar ao regime de origem os dados relativos aos benefícios concedidos no período do estoque, RGPS, e no período de estoque, RPPS, na forma prevista no artigo 5º. Quer dizer o quê? Esse valor de estoque vai ser pago de forma parcelada. Poderá ser pago de forma parcelada. Se o RPPS quiser pagar de uma vez só, sem problema nenhum. Mas, em regra, esse pagamento ocorre de forma parcelada. Digamos que o RPPS tenha uma dívida de estoque de 100 milhões. Ele não vai desembolsar os 100 milhões. Ele vai pagar em parcelas mensais dentro do ajustado, que a Lei 9796 traz em relação ao INSS, e aqui está trazendo em relação tanto ao RGPS quanto ao RPPS. Se aplica aos dois aqui. Vamos lá, o parágrafo 1º. Vamos só voltar num ponto aqui. Se for inviável financeiramente ao regime de origem, desembolsar... Não, aí foi o ponto que nós lemos anteriormente. Vamos para o parágrafo 1º. Sim. Eu pensei que nós não tínhamos lido esse artigo 9º. O parágrafo 1º nos diz assim: a parcela mínima dos parcelamentos formalizados entre o RPPS, entre os RPPS, não poderá ser inferior ao limite máximo aplicável aos benefícios do regime geral de previdência social. Vamos voltar para poder ficar bem alinhada essa informação. Ó. A parcela, está falando da parcela do pagamento de estoque, aquela que pode ser em até 180 vezes. A parcela mínima dos parcelamentos formalizados entre os RPPS não poderá ser inferior ao limite máximo previsto, limite máximo aplicável aos benefícios do regime geral de previdência social. O que ele disse aqui? O valor do parcelamento não pode ser inferior ao teto do INSS, o teto de pagamento dos seus benefícios, que é o que está bem claro aqui, ó. Não poderá ser inferior ao limite máximo. O limite máximo é o quê? O teto aplicável aos benefícios do regime geral de previdência social. Então, atualmente, hoje, em 2024, esse parcelamento pode ser na casa ali do R$8.000 ou um pouco inferior, de acordo com o teto. E conforme o teto vai evoluindo, essa regra vai evoluindo junto. Então é importante ficar atento a esse critério. E aquilo, é claro, precisa ter um entendimento daquelas definições do que é estoque, do que é fluxo acumulado, do que é fluxo mensal, para entender o desenrolar dessas questões dentro dos pagamentos. Até para poder esclarecer, quando
porque o setor de contabilidade surgem muitas dúvidas em relação a esses valores, com a tesouraria também. E você tendo esse conhecimento, através de relatórios, nota técnica, conseguirá detalhar e explicar isso melhor. Porque você que está assistindo esse curso, que está desempenhando essa atividade lá, você é o técnico capacitado para prestar essas informações. Tanto os gestores, quanto até mesmo os analistas que estão assistindo esse curso e trabalham na parte operacional. Vai ter esse conteúdo para poder informar as outras áreas. O parágrafo 2º nos diz assim: comprovado a inexistência de débitos na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 6º e no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 9796, e pagamento dos valores do estoque será quitado. Aí ele traz parcela. Normalmente, quando fala de débito, é de repasse das contribuições previdenciárias. Normalmente é nessa linha. Normalmente. Mas, com certeza, está dentro daqueles pontos que nós estudamos na Lei 9796. E você, sempre que tiver dúvida, é só retornar lá e revisar. E ele traz aqui o parcelamento no inciso 1º, em parcela única, se o crédito não for superior a R$1.500.000 por mês. Até agora está semelhante, está idêntico à Lei 9796. O inciso 2, em parcelas mensais de até R$1.500.000, se o crédito superar esse montante no prazo de até 180 meses, condicionado à existência de recursos financeiros para cumprimento da meta superior primária estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que acontece aqui, ele traz limite. No inciso 1 ele fala parcela única. Parcela única é no caso desse valor, importante ressaltar, parcela única, no caso de o valor está dentro desse montante de R$1.500.000, aí paga de uma única vez. Agora, se for superior a R$1.500.000, entra no parcelamento dentro de 180 meses, até 180 meses. E aqui ele traz informação condicionado à existência de recursos financeiros para cumprimento da meta de resultado primário estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um ponto importante para ser observado pelo regime próprio de Previdência Social. Vamos para o inciso 3º. Por meio de dação em pagamento de imóveis integrantes do Fundo de Regime Geral de Previdência Social, observado os demais procedimentos administrativos, orçamentários, contábeis e legais necessários para sua concretização. Aqui é o quê? Aquela questão do INSS devedor do estoque, e ele pode ter a alternativa de pagar através de imóveis que estão sob a sua administração, do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Vamos para o parágrafo 3º. Caso o prazo de 180 meses não seja suficiente para a quitação dos créditos do estoque RGPS, o valor da parcela disposto no inciso 2º do parágrafo do parágrafo 2º será ajustada para garantir a quitação no referido prazo. Foi o que nós já estudamos na Lei 9796. Aqui ele só reproduziu o que está no texto da Lei 9796. E para você isso já não é mais novidade. Vamos partir para o parágrafo 4º. Nos diz assim: o pagamento da compensação financeira do RGPS dependerá da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida compensada, e a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações será causa de extinção dos pagamentos previstos no inciso 1 e 2 do parágrafo 2º. O que acontece? A manutenção do pagamento está condicionada à desistência de ações judiciais. E o ingresso de nova ação judicial causará a extinção do pagamento do estoque parcelado. Então é importante ficar atento. Se você recebe estoque parcelado e depois escolhe a opção de entrar com uma ação judicial para utilizar esse valor para compensar com o repasse das contribuições previdenciárias que estão em débito, que está como devedor, o que acontece? Fique ciente que quando ajuizar, vai extinguir o parcelamento, vai parar o parcelamento. E aí vai ser decidido totalmente na via judicial,
que é semelhante ao que ocorre com os benefícios do INSS. Quando está em fase de recurso, vai solicitar uma aposentadoria, indeferiu, você entra com recurso administrativo. Quando você ingressa com uma ação judicial, extingue o processo administrativo, porque vai ser decidido na via judicial. Vamos partir para o parágrafo 5º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional de Regimes Próprios de Previdência Social, estabelecerá as diretrizes gerais e os procedimentos para a formalização e a revisão dos parcelamentos a que se refere o caput. Isso é importante, que tanto a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, quanto o Conselho Nacional dos Regimes Próprios estabelecerá as diretrizes gerais e procedimentos para a formalização e revisão. Então, vai ser em conjunto, as regras, essas questões serão definidas em conjunto. Isso é importante, porque quando é decidido de forma unilateral, favorece normalmente só um lado, dificilmente irá favorecer a todos. Então, tendo o representante da Previdência e tendo o Conselho Nacional de RPPS, eles vão encontrar um meio termo para favorecer ambas as partes. Vamos partir para o artigo 10º desse decreto, que nos diz assim: a Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disponibilizará para adesão do INSS, órgão gestor do RGPS e dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sistema de compensação previdenciária destinado a manter atualizado o cadastro de todos os benefícios, objeto de compensação financeira, e a apurar o montante devido pelos regimes. Então, o sistema ali ele vai estar atualizado com os cadastros. E é importante o que? Ele estar atualizado, teve uma revisão de benefício, teve uma cessação de benefício, ele precisa estar atualizado, para não ocorrer no futuro glosas ou devolução em dobro, aquele montante de devolução que assusta muitas das vezes os RPPS. Vamos pegar como um exemplo um RPPS que não efetua as cessações de forma manual. Aí vai chegar um momento que, quando fizerem um cruzamento, vai perceber que tem tantos beneficiários que já faleceram que não foi cessado. Vai ter aquele montante em dobro que vai chegar na casa dos milhões, descontando de uma única vez. E aí tem o RPPS tem aquela surpresa. Ah, por que descontaram 5 milhões, 10 milhões do valor da compensação? Ou porque esse mês eu sempre recebi e esse mês eu tenho que pagar? Por quê? Descontou de uma única vez o valor que você não atualizou o cadastro e pagou de uma única vez. E ocorre com frequência. Isso ocorre com frequência. Essas glosas por não cessação do benefício de forma manual. Parágrafo 1º. Para o processamento do requerimento de compensação financeira pelo sistema, o INSS e os RPPS celebrarão termo de adesão com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e contrato com a empresa de tecnologia desenvolvedora do sistema da compensação previdenciária. A empresa que desenvolveu e administra é a Dataprev. Então, o que acontece? O ente lá, na figura do governador ou do prefeito, do chefe do executivo, ele vai fechar vai celebrar um termo de adesão com a Secretaria de Previdência, Especial de Previdência. Para que fechar esse termo de adesão? Que se fechar entre o INSS e os RPPS, para poder continuar a operacionalização da compensação previdenciária. E logo após firmar esse termo de adesão, um ponto importante: como firma o termo de adesão, já vai enviar depois de assinado pelo chefe do executivo, vai encaminhar, é importante já preencher o anexo, que vai incluir ali os gestores de acesso do sistema Comprev, que também no futuro, depois, se precisar, você pode retirar um e acrescentar outro, ou pode cadastrar mais de um. É importante, porque frequentemente funcionários que trabalham com a compensação entram e saem.
Então você precisa cessar o acesso de quem saiu do setor de compensação e habilitar novos acessos. Então é nesse ato do termo de adesão que faz o cadastro inicial. E já, se for o caso de uma autarquia, CNPJ próprio, o presidente da autarquia que vai assinar o contrato junto à Dataprev, que é para operacionalizar o sistema. Então, o primeiro passo é celebrar o termo de adesão e o segundo passo, fechar o contrato para usar o sistema com a Dataprev. No primeiro caso, celebrar o termo de adesão, chefe do executivo. No segundo caso, o presidente da autarquia, se for um RPPS com CNPJ. Tendo o CNPJ certinho ali, o presidente da autarquia que vai fechar esse contrato. E esse contrato, ele tem um prazo de 5 anos. Para quem fechou lá no início, o prazo que veio foi de 5 anos. E o valor de cada ente deve pagar é de acordo com a quantidade de segurados. O RPPS que paga o maior valor hoje está na casa dos R$12 mil mensais. E aí é escalonado, diminuindo de acordo com a quantidade de segurados daquele RPPS. Vamos partir para o parágrafo 2º. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social estabelecerá as diretrizes para as relações negociais do INSS e dos RPPS com a empresa de tecnologia responsável pelo desenvolvimento do sistema de compensação previdenciária. Então, esse é um ponto importante. O Conselho Nacional do Regime Próprio, ele estabelecerá as diretrizes para relações negociais do INSS e dos RPPS com a Dataprev, que é a figura da empresa e tecnologia responsável pelo desenvolvimento do sistema de compensação previdenciária. Então, o Conselho Nacional de RPPS tem uma figura ativa nessa relação. Vamos partir para o artigo 11. O sistema de compensação previdenciária disponibilizado pela Secretaria de Previdência, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma prevista no artigo 10, conterá o cadastro atualizado de todos os benefícios objetos de compensação financeira entre o RGPS e os RPPS, e destes entre si, incluindo o total que cada regime deve aos demais como compensação financeira. No sistema Comprev, você consegue puxar relatórios de todos os requerimentos que estão em análise, que estão com status em compensação, concedidos, que estão em exigência. Lá você consegue puxar todos os dados enviados. E você também consegue puxar relatórios financeiros, informando o valor de estoque que foi gerado naquele mês, o valor de estoque acumulado, a parcela do estoque está sendo paga naquele mês, o valor do fluxo acumulado, o valor do fluxo mensal. Tem todas essas informações. Mas esse detalhamento dos relatórios do sistema Comprev, assim como o estudo da portaria 998 de 2022, será objeto do curso que virá a seguir, porque teremos que abordar mais detalhadamente cada ponto do decreto, dessa portaria 998, e depois demonstraremos dentro do operacional, com as telas do sistema Comprev, e mostrando aonde faz o que e por que gera aquela informação. Mas esse já é um objeto para um próximo curso. Vamos para o artigo 11. O sistema de compensação previdenciária disponibilizado... esse artigo 11 nós já lemos. Vamos partir agora para o parágrafo 1º dele. Até o dia 30 de cada mês será disponibilizado ao regime de origem o total a ser por ele desembolsado a cada regime instituidor, referente à competência do mês anterior, que corresponderá ao somatório do fluxo mensal, do fluxo acumulado e do estoque RGPS, ou estoque RPPS, cujo desembolso deverá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Vamos entender isso melhor. Todo mês, nós trabalhamos com o mês operacional, que é aquele mês onde é analisado os processos e concedidos os requerimentos. No mês seguinte, é processado o mês operacional.
E fechado esse processamento, que normalmente fica em torno do dia 15 a 16 do mês seguinte, terá o prazo até o 5º dia útil do mês subsequente para gerar o pagamento. Então, o que ocorre? Até o dia 30 do mês fecha toda aquela análise. Até normalmente do dia 6, 7 já sai uma prévia do relatório, isso no mês seguinte. No dia 15 e 16 fecha o relatório. Aí você vai ter do dia 15 a 16 até o 5º dia útil do mês seguinte do fechamento do relatório para processar o pagamento dentro do prazo. Por que é importante saber isso? Porque se você ultrapassar o prazo, já tem que efetuar esse pagamento com juros. E o próprio sistema Comprev já tem o cálculo do juros lá. Você preenche a data que deveria ter efetuado o pagamento e a data que efetuou. E ele já vai gerar o valor a pagar dos juros. Ou então, eu deveria ter efetuado o pagamento no dia 8. Vou pagar no dia 10. Aí ele já vai te dar o valor principal que você tinha que pagar, mais os juros. Aí naquele dia 10 você vai e recolhe o valor cheio. E aí fechou. Por quê? Se você não efetuar esse valor correto, vai ocorrer uma contestação no sistema. Aí você vai ter o prazo para defender dizendo que pagou ou não pagou. E aí eles vão analisar e depois eles vão informar, não recebemos, não recebemos, aceita a defesa, não aceita a defesa. E por enquanto para aí. Mas mais para frente vai ter a ferramenta de recurso, que vai para uma outra instância. E aí, de acordo com a evolução do sistema, parecido com o recurso dos processos administrativos do INSS. Vamos seguir para o parágrafo 2º. Os desembolsos pelo regime de origem só serão feitos para o regime instituidor que comprovar ser credor no cômputo de compensação financeira devida entre ambos os regimes. Claro, os desembolsos pelo regime de origem só serão feitos para o regime instituidor que comprovar. Como é essa comprovação? Através de documentos e dados. Você comprovou através de documentos e dados, o INSS cruzou as informações e viu que estão corretas, ou outro regime próprio, ele vai conceder. E esse requerimento vai entrar naquele fluxo de pagamento de estoque, pagamento de fluxo acumulado e fluxo mensal. E aí, por diante. É importante ficar atento a um ponto. Se o benefício foi concedido posterior, depois daqueles marcos do estoque, ele não vai ter estoque a pagar, vai ser só fluxo acumulado e fluxo mensal. Que você pode pegar um relatório e olhar lá e ter requerimentos que não tem estoque a pagar, porque ele foi concedido depois do marco do estoque, tanto do RPPS quanto do RGPS. Então, só terá fluxo acumulado e fluxo mensal. Vamos partir para o parágrafo 3º, que nos diz assim: observado o disposto no parágrafo 2º, o pagamento da compensação financeira pelo RGPS exige a comprovação da inexistência de débitos do ente federativo do regime instituidor pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e pelo disposto no artigo 8º da Lei 9702, de 17 de novembro de 98. Lembram que eu falei há um tempo atrás que normalmente essas questões assim em relação a débito é referente ao não repasse das contribuições previdenciárias? E não é só não repassar, é repassar em atraso. Isso bloqueia a receita. Se todo mês o RPPS repassar em atraso, o que vai ocorrer? Vai ficar bloqueado direto os pagamentos, até regularizar. E com certeza, isso implica também na questão da CND, a certidão negativa de débitos também. Isso aí é importante, certidão negativa, certidão positiva de débito. É importante essa questão estar sempre regular, porque isso também pode gerar bloqueio também do seu pagamento, até a regularização. Tanto que tem alguns entes que estão com a CND regular via judicial. Mas tanto via judicial ou por via administrativa, estando regular, ok, ocorre o pagamento da compensação normalmente. Vamos para o parágrafo 4º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, poderá estabelecer a parcela mínima mensal de desembolso ao regime instituidor. Caso o valor inferior ao piso,
cujo valor inferior ao piso será acumulado até alcançar o valor estipulado. Importante destacar isso, que ele fica em relação ao piso. Vamos lá de novo. Ó. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, poderá estabelecer a parcela mínima mensal de desembolso ao regime instituidor, cujo valor inferior ao piso será acumulado até alcançar o valor estipulado. Tendo um piso de pagamento, se o valor for inferior, ele vai somando até chegar no valor do piso. Chegou no valor do piso, ocorre o pagamento. É importante ficar atento a isso. Digamos, a título de exemplo, digamos que o piso seja R$1.000 e aquele cliente tenha 500 para receber. Naquele mês 500 não recebeu, no mês seguinte fechou mais 500, fechou os R$1.000, aí ocorre o pagamento. Assim que funciona. Isso no caso da estipulação de um piso. Vamos para o parágrafo 5º. Na hipótese de descumprimento do prazo de desembolso estipulado no parágrafo 1º, serão aplicadas as mesmas normas em vigor para atualização dos valores dos recolhimentos em atraso das contribuições previdenciárias arrecadadas pelo RGPS. Se o desembolso ocorreu em atraso, na hipótese de descumprimento do prazo de desembolso, ocorrerá a mesma penalidade que ocorre para as contribuições previdenciárias, para o recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias, ocorre uma correção. Vamos para o parágrafo 6º. O não pagamento, e em relação a isso anterior, como eu falei anteriormente, o desembolso ocorreu em atraso, calcular os juros, lá no sistema Comprev tem lá a ferramenta para calcular esses juros. Vamos partir para o parágrafo 6º. Que nos diz: o não pagamento no prazo estabelecido no parágrafo 1º a qualquer regime resultará na suspensão do pagamento da compensação financeira devida pelo RGPS e poderá ensejar a inscrição do ente federativo no regime de origem em dívida ativa federal, estadual, distrital ou municipal. Vamos lá. Aqui ele demonstra duas penalidades. O não recebimento do valor do INSS, que ele teria direito, e a inscrição em dívida ativa. Hoje, essas ferramentas ainda não foram implementadas. Acredito que em um pequeno período de tempo, isso possa iniciar essa implementação. Mas hoje, o RPPS, que não está efetuando o pagamento, continua recebendo do INSS ainda, porque eles não estão cruzando essas informações ainda. Então, é importante ficar atento. A qualquer momento, pode implementar isso, porque já tem a previsão no decreto. Mas hoje ainda não ocorre. O porquê eu sei disso? Porque eu, no dia a dia, percebo que tem RPPS que não estão efetuando o pagamento por questões do próprio ente, que depois vão estar efetuando com juros, e isso não está gerando penalidade nenhuma ainda neste momento. Pode ser que lá na frente o sistema puxe esses entes que fizeram isso, mas a questão dos juros já está sendo aplicada hoje. Mas a penalidade de inscrição em dívida ativa e o bloqueio do pagamento do INSS não está sendo aplicado ainda. Isso eu posso te passar com certeza. Vamos para o parágrafo 7º. Os pagamentos suspensos na forma prevista no parágrafo 6º serão reajustados na forma prevista no artigo 7º. E esta suspensão não será considerada atraso de pagamento para a aplicação da norma. É aquilo. Sofreu a penalidade quando implementa isso, suspende o pagamento e o que acontece? Agora uma coisa, por não repasse das contribuições previdenciárias, está suspendendo. Isso ocorre, está ocorrendo. Se não repassou dentro do prazo ou não está repassando, vai ficar com a receita bloqueada da compensação previdenciária. Só que o valor fica lá bloqueado e vai sendo corrigido. Quando regularizar, recebe de uma única vez esse valor todo, corrigido. Mas esse já está sendo operacionalizado. Agora, o RPPS, que não está efetuando o pagamento, hoje, quando recolhe corrigido com juros, contudo, não está tendo o bloqueio do recebimento do INSS ainda para ele e nem inscrição em dívida ativa. Eu acredito que esse ponto agora ficou bem amarrado.
O parágrafo 7º. Os pagamentos suspensos na forma prevista no parágrafo 3º serão reajustados na forma prevista no artigo 7º e esta suspensão não será considerada atraso de pagamento para a aplicação da mora. Claro, não vai ser atraso de pagamento porque a retenção está sendo fruto de uma penalidade que aquele RPPS gerou. Vamos para o parágrafo 8º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ouvido o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, estabelecerá prazo para que o regime de origem analise os requerimentos apresentados pelos regimes instituidores, observada a ordem cronológica dos requerimentos, sobre o qual incidirá a mesma atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias arrecadadas pelo RGPS aos requerimentos que ultrapassarem o prazo determinado. Aqui traz 2 pontos importantes: prazo de análise e ordem cronológica. O prazo de análise foi instituído um prazo que logo quando veio esse decreto de 1.080 dias, ele está reduzindo. E o ideal dele, o último prazo que tem é de 90 dias. E o que acontece? Se você não analisar dentro desse prazo, vai incorrer em prejuízo financeiro, em juros, mora, aquela mesma correção das contribuições previdenciárias. Tem uma tabela na norma falando sobre isso, tem a tabela dizendo os prazos. E o que acontece? É importante ficar atento, porque você fala, não, estou dentro do prazo. Só que quando chega 31 de dezembro daquele referido ano, quando ele vira, o prazo 1º de janeiro já reduz bastante. E se você tiver requerimento já no limite daquele prazo do ano anterior, quando virar esse ano, ele já está incidindo juros e multa, de forma automática. Virou o ano, de um ano para o outro, ele já incide os juros e a multa. Ordem cronológica, porque é um ponto importante para se falar de ordem cronológica. Esse vídeo está um pouco longo, é porque o tema está relacionado. Para poder não quebrar o raciocínio, eu vou fechar esse artigo todo e depois fecho esse vídeo para partir para o próximo. Ordem cronológica. No passado, antes desse decreto, se tinha lá que tinha se analisado dentro de uma proporcionalidade. E quem não analisava dentro da proporcionalidade tinha sua receita bloqueada. Muitos entes tiveram a receita bloqueada, inclusive o INSS, em algumas relações de cobrança, por esse motivo. Quando veio esse decreto, ele manteve a ordem cronológica de análise, só que ao invés de bloquear a receita, quem passa do prazo agora paga juros e mora. Agora vamos focar na ordem cronológica. O que acontece nessa ordem cronológica? Recentemente, a portaria 1400, que eu já comentei anteriormente, ela reforçou essa questão de seguir a ordem cronológica. Por quê? Até pouco tempo atrás, tinha uma fila regional, Superintendência Sudeste 1, Sudeste 2, Sudeste 3, Superintendência tal, e cada uma pegando uma região diferente. E tinha a implantação da análise automática de requerimento com uma outra fila nacional. Então, para ver. Vamos observar. Tem que ter uma ordem cronológica. Se aquele RPPS enviou um requerimento primeiro, o requerimento dele tem que ser analisado primeiro e não ser regionalizado. O que ocorria? Vamos pegar um exemplo. Um RPPS que enviou um requerimento em 2015. Ele é o número 100 da fila regional dele. Um exemplo. E tem aquele RPPS que enviou o requerimento em 2023. É o número 2 da fila regional dele, porque lá todos os requerimentos são novos. Quando nós pegamos e juntamos numa fila única, a ordem cronológica não estava sendo respeitada. Então, nesse período que eu estou gravando esse vídeo, as análises do INSS estão suspensas. Para quê? Para eles organizarem essa fila única, acabar com essa fila regionalizada e montar uma fila única conforme determina a portaria 1400. Aqui a gente consegue amarrar esse tema tanto do prazo de análise quanto da ordem cronológica do parágrafo 8º. E aqui a gente fecha esse vídeo e no próximo nós iniciamos falando do artigo 12.